Olá, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um podcast da Agrega Cleverview e muito felizes por estar com a participação do meu amigo Pedro Provazio, nosso cliente há quase 3 anos, da Stonos Energia, uma empresa que não leva energia só no nome, mas na maneira de agir, na maneira de conduzir, e isso nos orgulha muito. Pedro, obrigado por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente batendo esse papo sobre gestão, planejamento, enfim, falar um pouco da Stonos e da sua história. A gente gosta muito de história das empresas, da história dos empreendedores que levaram a construir o que a gente tem hoje. Então eu queria primeiro que você falasse um pouco de você, da sua formação, quem é o Pedro, filho de quem, casado com quem. Conta um pouco dessa história para nós. Maravilha, vou contar um pouco aqui, Catunda, e agradeço o convite, uma gratidão, sabe, Raul, de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Empreender no Brasil não é fácil, então quando a gente tem parceiros, fornecedores, enfim, equipes que ajudam, torna tudo muito mais simples. Então vai ser um privilégio aí bater um pouco de papo. Bacana. Falando um pouquinho da minha vida pessoal, eu atuo aí no mercado de energia já tem 15 anos. A gente... Engenheiro de formação? Engenheiro de formação, então engenheiro eletricista, civil, segurança do trabalho. E a gente começou basicamente com o desafio de levar a universalização do acesso à energia para o campo. Então a gente já atendeu distribuidoras de energia no Paraná, a gente atendeu distribuidoras de energia aqui em Goiás, de saneamento também. Esse foi o começo da história da Stonos. Ali por volta de 2015, quando a gente teve aquela recessão pós-Copa do Mundo, pós-Olimpíada, a gente pivotou um pouco da empresa, que é algo importante a gente falar aqui também, a necessidade de quem empreende estar sempre antenado, atualizado para fazer as adequações, e foi quando a Stonos começou a trabalhar no mercado de energia solar. E a energia solar é muito democrática, né? No Brasil, hoje, já são quase 10% da matriz elétrica é de fonte solar. Para cada 3 farmácias no Brasil, a gente tem uma empresa de energia solar, e quando você vai fazer uma usina, a maior peça, sei lá, tem no máximo 6 metros de comprimento. Então qualquer um pode fazer. Então a gente passou por muitos desafios de profissionalizar a equipe comercial e ter o suporte financeiro para as tomadas de decisões, que eu acho que é o assunto principal aqui de hoje, nos ajudou muito. Bacana. Deu para ver essa história. Você esqueceu de falar com quem? Que você é casado, filho de quem? É isso aí. Isso é mais importante que tudo. Sou casado com a Flávia, sou filho do Álvaro, da Vanilda. Então, meus pais, enfim, meus irmãos também, todos aí do ramo do direito. Sou o primeiro que fez a parte da engenharia dentro de casa, né? Mas é aquilo que eu comentei, ter bons amigos, bons fornecedores, isso aí facilita para a gente poder desbravar e ir empreendendo. Pedro, fala um pouquinho para nós, qual é o mercado hoje que é o foco da Stonos? Onde você está focado, qual o segmento, qual o nicho de mercado hoje que tem, vamos dizer assim, chamado a atenção da sua empresa? Hoje, com certeza, é o agronegócio. Então, a Stonos está localizada aqui em Goiás. A gente já esteve no Paraná por volta de 2015, voltamos. Foi onde começou toda a nossa profissionalização. Então, a gente precisa estar presente lá no campo. E, às vezes, fica muito caro estar ali no agronegócio, onde você tem lei geral de proteção de dados, você não tem disponibilidade, talvez, de contato prévio com um potencial tomador de decisão. Então, atuar para o agronegócio tem barreiras de entradas, que custa caro você estar lá no campo, mas também toda dificuldade tem uma oportunidade. O agronegócio representa 1/3 do PIB, quase 50% aí da mão de obra atuando no campo, e a gente busca levar a eficiência. O agronegócio ele tem um potencial de ganho de produtividade enorme. Normalmente ele está na ponta do consumo de energia, então a energia também não chega com qualidade. É lá que a gente foca atualmente, Catunda. Bacana. Energia hoje no Brasil é um gargalo de crescimento, né, Pedro? A gente está andando juntos aí, a gente ouviu grandes pessoas falando, e é um gargalo de crescimento, né? Como é que você vê isso aí para os próximos anos e para os próximos governos aí? O Brasil ele tem uma matriz extremamente renovável no que se fala de energia. Eu atuo muito no ramo de energia elétrica. De energia elétrica a gente tem 88% de matriz renovável. Então assim, é uma energia limpa, exemplar para o mundo, o que deveria ser um sinalizador para a gente poder exportar produtos verdes, produtos industrializados verdes, mas a gente ainda está muito na parte das commodities, né? A gente conversa muito também, Catunda,
sobre inteligência artificial, Sim. que hoje já representa 2% do consumo de energia elétrica do mundo. Incrível isso. Então, assim, a gente tem muito potencial de crescimento no Brasil. A gente tem uma geração de energia barata também, além de renovável. Porém, para chegar no uso, ela fica extremamente cara. Então, a geração distribuição. renovável e barata, mas a distribuição e o consumo muito caro. E aí, Raul, respondendo a sua pergunta, como é que eu vejo para os próximos anos? Hoje, a gente já está vivendo aí cerca de 21 anos do arcabouço de energia elétrica do Brasil, como foi lá em 2004. Então, assim, tem muita coisa para ser modernizada e atualizada. A gente está num processo, e nesse processo, o mercado recua, o mercado anda meio de lado. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque em um cenário mundial de transição energética, a gente está bem posicionado no aspecto de recursos naturais. No nosso hino fala, né? Gigante pela própria natureza. Então, recurso natural aqui não falta. Mas e investimento no setor? Então, a gente não pode dormir no ponto para dar segurança jurídica e regulatória para o país. Porque, igual, a gente está tendo desafios aí de cortes de energia, principalmente no Nordeste, que só esse ano já está chegando quase a 5 bilhões de corte de energia. Então, imagina, vem um aporte para gerar energia, o país não regula muito bem o setor, não faz um planejamento adequado, e aí começa a cortar energia, começa a colocar subsídio demais, e quem que paga essa conta? São os consumidores. É a democracia ao contrário. Ô Pedro, puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, que é o lado mais de financeiro, eu vi que você comentou que ao longo desses anos da Stono, você teve que realinhar as velas do barco de acordo com o momento, de acordo com a necessidade. Mas uma coisa que para mim ficou muito claro ao longo desse tempo que a gente está junto, é que você nunca abriu a mão da leitura de números, da interpretação de números, de ter um instrumento de gestão contábil e financeira que traduzisse as ações da sua empresa em resultados. Você sempre teve focado nisso, na preocupação da leitura, dos índices, dos acompanhamentos, dos dashboards. Informação sempre foi prioridade dentro da Stonos. O que isso ajudou nessa trajetória da Stonos? Ajudou muito, né? Mas eu gosto também de destacar que no Brasil, empreender, como a gente falou, não é fácil. Não. E a maioria das pessoas empreende por necessidade, não por oportunidade. Quando você está empreendendo por necessidade, às vezes você faz do jeito que dá. Então você não tem uma análise de números adequada, você tem que ter um planejamento financeiro adequado. E isso leva aos números que a gente tem hoje, que a população é aí 74% das famílias endividadas. Isso. Então, se dentro de casa você já não está ali com as finanças em dia, para fazer isso dentro de uma empresa, é muito desafiador. E olhar para os números, Catunda, eu costumo dizer, fazer uma analogia para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Imagina que você vai atravessar uma rua. Quando você vai atravessar uma rua movimentada, você tem que se posicionar pelo menos no rumo da faixa de pedestre, que você consiga ver o sinaleiro dos carros e o sinaleiro do pedestre. Isso. Certo? Você vai atravessar a rua, você corre risco de ser atropelado, não corre? Perfeito. Às vezes você está na calçada, sai a roda do outro lado lá e bate você. Exato. Não é verdade? É verdade. Quando você tem minimamente os números em mãos, e assim, chegar no estágio de ter um Clever View, que a gente vai detalhar aqui, que é extremamente útil, ele possibilita a quem está empreendendo, quem está gerindo o negócio, a ter clareza de posicionar a empresa, pelo menos na faixa de pedestre, olhando para os dois sinaleiros. Porque assim, a solução muitas das vezes não vai estar do outro lado da rua. Empreender assim, cada dia você vai ter que estar atravessando. Aprende todo dia. Né? Quando então você tem processos, pessoas e a sua entrega, o seu produto ou o seu serviço bem adequados, ou seja, da porta para dentro de casa, e olhando os números financeiros, você pelo menos consegue entender da porta para dentro. Que na analogia, quando você vai atravessar uma rua, é o que está no seu controle, que é parar em frente à faixa de pedestre, olhando os sinaleiros. Ainda assim, tem N fatores externos. Pode estar chovendo, pode estar vindo com Externalidades, carro, na hora do rush. Né? E outra coisa que é importante, quer dizer, tudo que acontece numa companhia, numa empresa, passa pela contabilidade. Passa. Tudo é registrado, Pelo financeiro. todos os fatos passam pelo caixa, passam pela contabilidade. Então, a gente entende que a leitura é um diagnóstico, é um marcador de rumo para você saber onde você está, onde você quer chegar. Nesse aspecto, uma coisa que eu sei que você usa lá é o orçamento. Como é que você vê o orçamento como
maneira de monitorar esse crescimento e o acompanhamento da companhia? O orçamento é imprescindível, né? A gente trabalha muito, né, Raul? Exatamente. Com atualização e a gente Os forecasts, né? Os forecasts, e é fundamental desenhar cenários. Também não dá para desenhar 20 cenários. A vantagem do Cleverview é que você consegue lançar um planejamento orçamentário e ir acompanhando e fazendo versões, adequações, com algumas projeções. Nos outros podcasts vocês falaram muito do kit gerente feliz. Isso. Que hoje você vai falar com o fornecedor, com o parceiro, com o banco, ele não quer saber só o passado, Isso. ele quer saber a projeção. Você tem que dividir essas expectativas, o seu planejamento com esses stakeholders, né? Perfeito, Catunda. Então, assim, o orçamento hoje, ele é essencial. Fundamental. Fundamental, porque ele te viabiliza a entender qual que é o melhor caminho para chegar nos seus objetivos, né? Aqui a gente costuma falar, eu acho que a gente está bem alinhado com isso, é que a parte financeira tem que ter um especialista, né? Tem que tentar o cara sentado, aquela pessoa que gosta, para liberar o empreendedor a fazer aquilo que... E geralmente os empreendedores é o cara comercial. Não é o financeiro, monta a área financeira. Mas geralmente os empreendedores é o cara que está lá, sabe, do negócio. Mas se ele sair da área comercial e entrar na área financeira, a empresa não cresce, a empresa não escala. Então essa parte do planejamento, o Cleverview veio para fazer isso, né? Para liberar tempo para o empreendedor Sem dúvida, sem dúvida. focar no comercial e fazer a empresa multiplicar. Ô Pedro, outra coisa, eu queria entender como é que funciona dentro da Stonos a divisão, vamos dizer assim, a abertura dessas informações para o time. Quer dizer, até que nível você acha que é importante você dividir com a sua equipe, com sua turma, principalmente os que são protagonistas dessas ações, quer seja comercial, quer seja gestão. Como é que você divide, como é que você acha importante dividir essas informações, abrir esses números para que eles se sintam corresponsáveis, né, que são dessas ações que você empreende dentro da Stonos? De fato, é o protagonismo, né? E uma informação de qualidade, ela deve ser insumo para uma tomada de decisão de qualidade. Perfeito. Então, um gerente geral, ele é pago para tomar as melhores decisões. Não necessariamente vai acertar sempre. E não necessariamente ele tem a melhor posição para tomar a decisão. Então, se você tem um número bem posto, agora você tem que colocar o número em boas mãos. Sim. Na Stonos, hoje a gente tem cerca de 50 colaboradores, com 7 lideranças bem consolidadas. Então, a gente conta com essas lideranças. Até para falar disso, Catunda, é importante falar um pouquinho dos indicadores na empresa. A gente já passou, né, Raul, por Sim. ter, sei lá, 20, 30 indicadores. Hoje E a gente hoje? enxugou, a gente tem 7 indicadores. É um indicador para cada departamento e um indicador para a empresa. É isso que a gente acompanha. Claro que depois desdobra a nível de departamento. Mas respondendo a sua pergunta, Catunda, a gente leva a informação de qualidade para cada liderança. Não necessariamente toda a informação, mas a informação que a gente tem. Essa pessoa é a mais adequada para tomar essa Eu acho que decisão. com Ela que isso... vai mexer o ponteiro aqui, né? Isso, Vai mexer o exato. ponteiro. Ela se sente corresponsável, né? Olha, fato o apagar da luz contribui para a última linha do resultado. Então, venha fazer parte desse time, né? Perfeito, Catunda. E para cada liderança, a gente coloca um indicador de desempenho atrelado ao indicador também financeiro. Então, como eu disse, a gente tem 7 indicadores para cada departamento. Só que ele tem um lastro com a parte financeira. Então, em uma reunião, em alguma rotina aí de acompanhamento da estratégia, então de apresentação dos resultados, é fundamental que as lideranças entendam como que está a parte financeira também. E esse é um desafio grande, Pedro, de saber fazer esse desdobramento. Porque você faz o desdobramento. Se cada um dos 7 bater a meta, consequentemente a meta da empresa está batida. Se você não faz isso direito, o cara bate aqui, mas a empresa está sangrando. Então esse desafio de fazer esse desdobramento é fundamental, né? E não é nem um pouco fácil. Não, é fundamental e não é Tentativa e fácil. erro, né? Ô Pedro, a gente falou de analisar números, de acompanhar resultado, de monitorar resultado. Isso também, claro que vocês fazem isso muito bem. Como é que você analisa e como é que você gerencia o fluxo de caixa? Capital de giro, a gente sabe que você tem
um prazo, vamos dizer assim, de maturação dos seus negócios, dos seus contratos um pouco mais estendido, Um né? negócio diferente. É um negócio diferente. exato. Não é um negócio de produzir, comercializar, gerar o contas a receber e começar de novo. Os seus contratos são mais longos. Como é que você faz esse planejamento? Como é que você faz essa gestão? Capital de giro, CAPEX, como é que você vê Até a isso? negociação, né, com o cliente. Exato. É importante a gente contextualizar um pouquinho onde que a gente está na cadeia de valor que a gente gera, na cadeia produtiva que a gente atua. A Stones é uma empresa de serviços. Então, a gente não tem estoque, o que acaba consumindo muito do caixa. E a gente tenta ao máximo atrelar o recebimento do cliente com o pagamento ao fornecedor. Então, detalhando bem como que a gente atua, a gente chega numa demanda de um cliente que ele precisa de uma solução X, Y ou Z de energia e a gente tenta casar da melhor forma para evitar o tal descompasso. o descompasso de você financiar um cliente ou então você antecipar um fornecedor, porque com uma taxa de juros de 15%, não dá para você trabalhar com o 15 o barato, dinheiro externo. né? E é uma coisa que a gente sempre fala, né, Catunda? Ter muito cuidado com as dívidas que a gente equaciona dentro da empresa. A dívida bem feita pode ser um golaço. Sem problema. Porém, Uma boa alavancagem funciona. na hora que você precisa do dinheiro, o dinheiro vai estar de qual forma? Vai estar da forma que você gostaria ou da forma que dá? Não. Da não é forma possível. que dá no momento. Exato. Então, assim, olhar para o caixa, porque o caixa é rei, né? O caixa é rei. E, A moda agora é o caixa é rei. Caixa Sempre é foi, rei. deveria ser, né? e às vezes a empresa é lucrativa, mas fecha por conta de uma quebra de caixa. A gente vê ao longo do tempo o crescimento nesse mercado de energia seu é muito competitivo, as margens cada vez mais vão se estreitando, né? Então você participa de licitações, as margens estão cada vez mais estreitas. Então se você não for eficiente para gerir esse capital de giro e gerir o seu negócio, a probabilidade de você sair de uma posição de lucro para uma de prejuízo é muito, muito tênue, né? Muito. E respondendo assim a sua pergunta, o acompanhamento é diário. Diário. Então ter ter o apoio da Agrega, a gente fala, né, Catunda? Bacana. Que tem tatuado aqui Cleverville e a Agrega. Então, Isso assim, é bom, isso é bom. ter o suporte da Agrega para fazer uma conciliação diária, já para antecipar alguma tendência ali que possa nos colocar em uma exposição de caixa, isso aí nos ajuda muito. A gente viu muitas empresas, não só aqui na Agrega, mas também lendo muita coisa, né? Aquela empresa que olha só DRE, né, Catu? Isso. Tá dando EBITDA. Tá dando EBITDA mesmo. Se você olhar no caixa lá, alavancagem alta, não sabe para onde tá indo o dinheiro, né? Gera um EBITDA positivo, mas tá pegando dinheiro em banco. Então, se não tiver essa gestão caixa, EBITDA, lucro líquido com o juro que você falou, se olhar só EBITDA, você vai errar. Então, O EBITDA, sem dúvida nenhuma, é um indicador importante, principalmente para a valorização das empresas, mas aqui na Agrega a gente deixou de dar uma importância muito Máxima, relevante né? para ele, né? Por quê? Porque não adianta, você tem juro, você tem despesa financeira, você só não teria se você vendesse a companhia. Então, o EBITDA Faz parte, ele mas não faz é o parte, maior. mas ele mascara um pouco dessa gestão de caixa. Você tem que ter as despesas financeiras. Outro fator que ele esconde é a depreciação, Perfeito. mas que a depreciação ela tem que gerar em reposição. Então, por exemplo, a gente percebe que tem empresas que têm um bom EBITDA, mas que não consegue ficar sem comprometer parte desse EBITDA para renovação dos seus investimentos. Você precisa investir em máquina, equipamento, em tecnologia. Então, na verdade, aquele dinheiro não está disponível para o acionista. Ele está comprometido para o crescimento orgânico da companhia. Total. E a gente vê aí que no setor onde a Stones atua, na infraestrutura pesada de energia, os ativos eles depreciam muito rápido. E você equacionar bem a compra, o financiamento de maquinário, isso impacta muito. E a gente também está numa tendência aí de digitalização das coisas. A amortização é outro ponto, porque você tem que investir numa equipe, numa atualização do seu software, né? Então, estou 100% alinhado que o EBITDA é importante, porém, ele não deve ser, assim, o objetivo final. objetivo final.
2026, como é que você está vendo esse ano aí pela frente? É um ano político, é um ano importante? Você está deixando isso de lado, está focando no que você tem que fazer? Como Então, é que são Catona, os medos e as angústias para o ano que vem? quando você pergunta isso para um executivo, você vai ouvir uma resposta, para um empreendedor você vai ouvir outra, né? No contexto de 2026, que a gente vai ter o ano político, primeiro ano também da reforma tributária, no setor elétrico a gente está aí com duas medidas provisórias que acabaram de sair do forno, então não vai ser um ano promissor para o setor de energia. Porém, tem oportunidades aí. Se é um ano meio que vai andar de lado, então é a hora de você prospectar melhor as oportunidades, alinhar aí bons fornecedores, redefinir os processos e principalmente buscar novas soluções, porque o mercado ele pode ter temperaturas diferentes, mas o país não para. Então vai continuar precisando de energia, vai continuar tendo que expandir uma coisa ou outra. É você estar olhando para aonde tem a oportunidade e levar a solução ideal. Uma coisa que a gente está apostando muito para 2026 são soluções aí no formato de leasing ou sale leaseback, que basicamente é você levar um ativo de energia ou alguma infraestrutura para o agronegócio principalmente, onde o investidor, onde o usuário final não necessariamente precisa aportar 100% do capital. Então, 2026 é um ano de muita movimentação no tabuleiro. Agora, de 27 para frente, eu tô bem otimista. E me diz uma coisa, existe funding para esses investimentos? Existem fontes de recursos disponíveis para isso? Como é que você tem visto, principalmente para o agro, que antigamente tinha o dinheiro barato, né? Hoje esse dinheiro barato não existe mais. Como é que esse pessoal tem se financiado? O dinheiro barato não existe e os bancos eles estão pedindo garantias que antigamente não eram exigidas. Principalmente a gente vê aí recentemente o Banco do Brasil pegando garantias para capital de giro. E o agronegócio, ele é como dizem os produtores, é um shopping que tem que ser montado todo ano. É uma fábrica a céu aberto. Então você tem que estar sempre investindo dinheiro na frente e não é pouco para, se tudo der certo, você pagar os seus compromissos e ano que vem fazer isso tudo de novo. Funding para isso é algo novo. Algumas empresas aqui em Goiás estão indo bem. Então, recentemente, semana retrasada, a gente está em novembro. Então, final de outubro, a Jales Machado e a Ação Salvador Alimentos pegaram CRAS. Isso. Somado os CRAS das duas, deu quase R$ 1 bilhão. Então, tem esse tipo de operação. Outros fundos, principalmente fundos internacionais aí, estão trazendo dinheiro para investir em infraestrutura, principalmente no formato de leasing aí de 10 anos. Falar que é fácil, não é. Ainda mais competindo com uma taxa de juros de 15%. E você levar isso para o agronegócio, onde as garantias às vezes já estão muito, muito protegidas nas holdings, ou então as estruturas não estão profissionalizadas suficientemente para prestar uma conta, confesso que encaixar o funding com a demanda e a capacidade de pagamento do cliente é um desafio, mas tem muita oportunidade no país. Pedro, vamos voltar no assunto lá da gestão do dia a dia, gestão mensal. Como é que você faz as reuniões com a equipe, a análise gerencial, a contábil? Porque a gente tem uma rotina, né? A gente tem uma rotina de fechamento, né? Até o 5º dia útil fechamento. Dia a dia, eu sei que você tem lá a rotina de acompanhar por projeto, o dia a dia do caixa. Mas conta aí pra gente como é que é o seu dia a dia mesmo da análise gerencial. Perfeito. A análise gerencial ela é muito importante, no aspecto também que a gente deriva aí para as análises de caixa e tudo mais, e isso facilita acompanhar a própria operação da empresa. Falando um pouco da rotina, hoje eu acabo estando envolvido aí no desafio de ampliar a área de atuação geográfica da Stonos. Perfeito. Então a gente está saindo do estado de Goiás mais uma vez, indo para as fronteiras agrícolas, e isso exige muito que eu esteja na linha de frente, né? Então, 50%, 60% do meu tempo hoje é destinado à originação de negócios.
Então, o restante do tempo, os 40% aí do meu tempo, eu tento destinar 20% para gestão de pessoas e 20% para acompanhamento dos números, né? E os números, eles... E o bom da Cleverview é que você pode acompanhar os números onde você estiver, né? Em qualquer lugar, Catunda. Tá no celular. Tá na palma da mão. Isso. E assim, a gente tenta colocar as rotinas final e começo de mês em equipe. Então, preferencialmente, vou botar presencial aqui em Goiânia e a gente se reúne, né, Raul? A gente às vezes faz reunião também em Catunda para tomar decisões mais estratégicas. E aí a gente envolve as nossas demais lideranças. Então a gente olha para a parte de contas a pagar, contas a receber, como é que está a nossa capacidade de caixa e, claro, lucratividade. A gente está num momento de crescimento e crescer ou vender a qualquer custo não é saudável. Eu vejo que uma coisa que você se preocupa muito é a formação das pessoas, né? Você está sempre investindo na reciclagem, na formação da equipe, do time, o time está sempre se atualizando, né? Isso é importante. É fundamental. Hoje, eu digo que são pessoas, processos e produtos bem postos, né? Quando você começa um negócio, basicamente é só você. Você vai fazer meio que tudo, até validar a sua teoria, a sua tese. E aí depois começa a ter que trazer pessoas e pessoas que fazem as coisas cada vez melhor do que a gente, né? Então, de fato, as pessoas são fundamentais aí para a gente poder continuar o progresso. Aproveitando que você está falando de pessoas, metodologia, né? Nós estamos terminando, a gente não liberou para ninguém, mas a gente construiu um orçamento agora de 2026, a gente está com um produto novo. Nós vamos, a parte de metas e gestão de metas vai ser tudo feito pelo Cleverview também. Fantástico. Então, mais um produto, mais uma ferramenta que a gente vai disponibilizar para os nossos clientes, usuários, que é fazer a gestão das metas. Aquelas 7 metas e até o desdobramento, a gente vai fazer tudo pela ferramenta e mais um passo em governança e gestão de pessoas e números. Porque afinal, Cleverview, visualizações simples com decisões inteligentes. Pedro, queria te agradecer muito esse bate-papo aqui, certamente foi muito proveitoso para todos que vão nos assistir posteriormente. Acho que realmente você é uma inspiração para muita gente. A gente vê que você tem muita energia, não só no seu negócio, no nome do seu negócio, no que você faz, mas você está sempre pensando para frente e você nunca se acomoda na situação presente. Isso a gente tem muito orgulho de falar de você. Então, queria te agradecer. Obrigado mais uma vez. Catunda, Raul, eu que agradeço, privilégio aqui, mais uma vez, discutir sobre negócios. Fico muito feliz aí com as novidades. A gente não pode ficar parado, né? No nosso hino também fala, deitado eternamente em berço esplêndido. Desse jeito. Como lideranças, Catunda, a gente não pode se acomodar nessa posição. De fato, a gente tem que inovar. E fica o convite aqui também, quem não assistiu os outros podcasts, é uma aula atrás da outra. Bacana. Essa iniciativa, eu quero mais uma vez registrar aqui a admiração, porque levar a educação financeira, a gestão de negócios é algo fundamental para a gente conseguir prosperar nos nossos negócios. E claro, né, Catunda, eu tornei cliente da Agrega e também do Cleverview através de degustação. Então é algo que eu acho essencial, aí como vocês levam isso para o mercado, que é proporcionar ao usuário fazer um teste. Hoje a gente está tentando incentivar bastante o nosso canal no YouTube, que é o Universidade da Controladoria Cleverview, que é justamente para tentar levar conteúdo para os nossos usuários. Quer dizer, quais são os pontos chaves, os pontos de atenção que você tem que ter na sua visão de números, né? Então, fica a dica aí. Sigam o canal da Cleverview no YouTube. Obrigado, tá bom? Pedro. Valeu. Obrigado. Até a próxima.